Tá aí na programação da 87,9, sua Manaria FM, a rádio dos melhores ouvintes. Como anunciado agora há pouco, estamos contando com a presença do cantor Evandro Forrozeiro. E já vamos estar aqui batendo aquele papo com o Evandro. Ele daqui a pouquinho também canta pra gente. Hoje é um pouco diferente, que o Evandro, ele canta e toca. Mas vamos lá, vamos conversar um pouco com o Evandro. Boa tarde, Manuel Evandro de Cristo, nosso amigo Evandro Forrozeiro, seja bem-vindo aí à programação da Manaria FM. Boa tarde, Alex, boa tarde aí para a moça aqui da Tânia, né, diretora da rádio aí, e para todos os ouvintes, né, e todos o pessoal que fazem a Manaria FM, né. Evandro, uma satisfação imensa estar trazendo ou estar recebendo você aqui no estúdio. Conta pra gente aí um pouco como surgiu essa paixão pela música na sua vida, digamos assim. Há quanto tempo o Evandro canta? A gente estava conversando em off, há mais de um ano, um pouco mais de um ano que você está tocando também, né? Mas há quanto tempo aí que o Evandro é envolvido no mundo da música? Então, boa tarde para todos, né? Mais uma vez quero agradecer pelo convite, né? De vocês e pela oportunidade, né? A minha, vamos dizer, paixão e vontade de cantar veio mais ou menos quando eu tinha por aí uns 12, 13 anos, que sempre teve essas festas tradicionais de Manaus que vinha bandas grandes, né? Vinha não, vem, né? Se Deus quiser, logo vai estar vindo novamente, né? Aí eu sempre vinha assistir as festas e sempre me atraía muito ver os caras cantar, me dava vontade de subir ali e cantar uma musiquinha também. E também tem uns Teixeiras, né? O Antônio e o Zé Novo, que são lá, eram vizinhos da gente lá no Garrote. E eles sempre brincavam, faziam reuniões lá no sítio, a gente participava, brincava todo mundo junto. E dali foi dando vontade, sabe, de brincar. Mas na época eu não tinha condições de comprar um instrumento, né? Aí era só a vontade mesmo. Aí, para dizer assim, o pontapé inicial mesmo foi em 2010, que eu já estava em São Paulo, aí eu vim para cá, fiquei 6 meses. Aí o povo me chamou para mim participar com ele da banda, na época era Trio Mariano. Aí eu aceitei, fiquei mais ou menos uns 3 meses com ele, 3 a 4 meses com a banda Trio Mariano. Aí depois fui para São Paulo, cara. Aí em São Paulo fiquei mais uns 3 anos parado lá de música, mas sempre batalhando, né? Comprei um teclado. O parado que você fala é não fazer festas, isso, mas os ensaios sempre continuaram. Isso, sempre à vontade, né? Aí fui me preparando, né? Digamos assim, o Evandro trabalhava, mas sempre tirava aquela horinha vaga para cantar em casa, para ensaiar lá em São Paulo? Isso, assim, eu comprei um teclado, tentei aprender, não consegui, porque eu só tinha um domingo, né, para treinar, que eu trabalhava de segunda a sábado lá. Aí fiquei com o teclado, aí fui me esforçando, montando um sonzinho para mim poder me preparar, né, para quando desse eu ir para os barzinhos. Aí na época eu tava até pensando em levar o Neguinho de Sinô, né? O Neguinho naquela época ele tocava com a gente aqui, hoje tá mais aqui, né? Mas tá com Deus lá no céu. Tá com Deus. Isso. Aí eu tava pensando em levar o Neguinho, né, pra lá. Aí comprei o teclado, aí me organizei, comprei um sonzinho. Aí quando eu tava já em contato com o Neguinho, aí surgiu um rapaz lá, vizinho, de um bairro próximo lá. O colega meu me apresentou, o Leozinho Teclas. E aí a gente fez ele foi lá em casa, a gente fez 2 ensaios e já começamos a fazer barzinho. Aí ficamos 2 anos, 2015 e 2016. Aí eu fiz 2 anos de barzinho em São Paulo. Aí peguei experiência, conhecimento, né? Quer dizer que você tocou 2 anos lá em São Paulo, nas festas dos barzinhos lá? Isso, na região de Itacoaxetuba e Suzano. E há quanto tempo o Evandro voltou já para Manarim? Cara, eu voltei em 2017, mais ou menos. Eu cheguei aqui acho que dia 25 de julho de 2017. Desde 2017 o Evandro já está por aqui, né? E aqui em Manarim, Evandro, já tocasse, cantasse alguma festa? Eu lembro que acho que você já tocou nas festas de janeiro aqui na cidade, né? Isso, quando eu cheguei eu fiz um grupozinho aí com o Jadiel, Lebre, né? Que é os rapazes que tocam aqui com o pessoal aqui com a turma, né? Aí o Zé Barbosa, que é da Laje Vermelha, que hoje está em São Paulo, fiz uma parceria com ele, aí ele tocava teclado para mim
E a gente tocou algumas festinhas aí, fez aí em janeiro, acho que 2018 foi. A gente fez aí na Praça de Eventos. Ok, então estamos conversando aqui com mais um artista da terra, Evandro Forrozeiro. Deixa eu aproveitar que você citou também, eu também mando um abraço para meu tio Clodoaldo Silva, que tem a música na veia e tem a música no sangue. Aproveitar e mandar um abraço para a galera do instrumental, né? O Léo, o Jadiel, o Nadilson também, rapaziada aí que são artistas das baquetas, no caso do Lebre, e das cordas do Jadiel e do Nadilson. Isso aí. Ô Evandro, fala pra gente aí, você tem canal no YouTube, né? Você tem muitas músicas autorais também? Isso, eu tenho canal no YouTube mais ou menos uns 6 meses pra cá. Eu comecei com algumas músicas, né? Músicas autorais. Tem mais ou menos umas 8 a 10. Eu não consigo lembrar aqui precisamente, mas tem de 8 a 10 músicas autorais que é música que eu tô, assim, fazendo em casa mesmo, sabe? Produzindo eu mesmo, em casa do meu jeito. De jeitinho simples, né? Porque a gente, para começar, tem que ser do jeito que dá, né? Aí eu quero completar aí um CDzinho completo aí para mim pôr em outras plataformas, né? Ok, então, para quem quer ver lá o trabalho do Evandro no YouTube, como que é o nome do canal? Evandro Forrozeiro Oficial. O Evandro também tem redes sociais, né? Isso, também tem o Facebook, né? Evandro Forrozeiro. Tem Instagram também? Instagram tem também, Evandro Forrozeiro 10, mas faz um tempinho que eu não uso, mas tem lá também. Pronto, então, vamos cantar, né? Pode ser. A gente hoje vai fazer um pouco diferente, o Evandro trouxe o teclado aqui, a gente vai acompanhar, então aproveitar aqui e mandar um abraço também para nosso amigo Romilson Félix. Romilson é teu tio, né, Evandro? Isso. Romilson é tio do Evandro Forrozeiro. Meu tio sempre dá uma força aí, uma ajudinha. Pode tirar aqui um pouco? Então vamos lá, vamos ouvir Evandro Forrozeiro. A gente vai conversando com você enquanto você canta também. Evandro, que atualmente está trabalhando do que, Evandro? Rapaz, atualmente eu tô na roça, né? Trabalhando na roça, faço algum serviço de prender também, corto uns cabelinhos lá no sítio também, faço de tudo. Evandro também é cabeleireiro, estava trabalhando aqui na cidade, né? A gente estava conversando antes. Isso. E agora está atendendo lá na Barraginha. Isso, sempre aparece uma galera lá, Então, e tá. dá uma ajeitada lá. Como a gente já conversou aqui com os outros cantores, a música, infelizmente, ela nem sempre foi uma fonte de renda, digamos assim, suficiente. E atualmente está bem mais complicado com essa questão das restrições. Agora está voltando devagarinho, né? Mas estava parado 100% os eventos e os artistas, infelizmente, aí ficaram, digamos que sem o extra, que é a música para nós aqui no Nordeste é um extra, né? A gente sempre tem que ter outra profissão, fala a gente que nem nome das pessoas que cantam, que eu não canto nada. Então vamos lá, Evandro, vamos ouvir uma música aí, vai sair o quê? Um autoral aí? Vai sair um autoralzinho aqui pra poder estar apresentando aí, pra galera conhecer, né? Uma das músicas autorais, essa tá no YouTube também. O nome da música é Pega o Boi Vaqueiro, essa música tem 3 meses mais ou menos que eu fiz ela. E quem quiser ouvir ela com um detalhezinho mais, uma qualidadezinha melhor, é só ir lá no YouTube. Que Solta pra mim o ritmo pra gente configurar aqui o sistema. Vamos lá, soltar o ritmo aqui. Vamos lá então, Evandro Forrozeiro ao vivo na Manaria FM. Vamos lá, vamos de música autoral. Pega o boi vaqueiro e represente o Nordeste brasileiro. Pega o boi vaqueiro, festa de vaquejada hoje é no Brasil inteiro. Pega o boi vaqueiro e represente o Nordeste brasileiro. Pega o boi vaqueiro, festa de vaquejada hoje é no Brasil inteiro. O bom vaqueiro cuida do seu
alazão, anda com ele em cima do caminhão. É referência do Nordeste brasileiro, é o braço forte de muitos fazendeiros. O bom vaqueiro cuida do seu alazão, anda com ele em cima do caminhão. É referência do Nordeste brasileiro, é o braço forte de muitos fazendeiros. Pega o boi vaqueiro e represente o Nordeste brasileiro. Pega o boi vaqueiro, festa de vaquejada hoje é no Brasil inteiro. Pega o boi vaqueiro e representa o Nordeste brasileiro. Pega o boi vaqueiro, festa de vaquejada hoje é no Brasil inteiro. O vaqueiro cuida do seu alazão, anda com ele em cima do caminhão. É referência do Nordeste brasileiro, é o braço forte de muitos fazendeiros. O vaqueiro cuida do seu alazão, anda com ele em cima do caminhão. É referência do Nordeste brasileiro, é o braço forte de muitos fazendeiros. Pega o boi vaqueiro e represente o Nordeste brasileiro. De vaquejada hoje é no Brasil inteiro. Tá aí Evandro Forrozeiro ao vivo aqui na Manaria FM. Evandro Forrozeiro que canta e toca. Evandro, fala pra gente qual a maior dificuldade para aprender a tocar teclado, já que você estava falando na questão de aprendizagem lá no início. Cara, a dificuldade pra mim, que eu tô tocando apenas há um ano e meio, né? A dificuldade maior foi conseguir controlar tanto o instrumento como a voz ao mesmo tempo. Conciliar a voz e o instrumento. Isso, porque no começo você tenta focar no instrumento e você esquece da voz. Quando você foca na voz, esquece o instrumento. Então geralmente, lógico, quem só toca é bem mais fácil. Isso. Digamos que o Evandro, se ele for tocar para alguém, ele toca bem mais do que toca e canta? A facilidade Hoje é a maior? mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Já no início Hoje mesmo. você está no mesmo patamar. Isso, porque aí torna melhor você fazer ao vivo, porque é tipo assim, tem música que o tom é alto, sabe? Aí quando você faz ao vivo, você diminui a nota, né? Ou toca numa nota que seja mais baixa ou diminui o tom. Que aí você concilia a voz, sabe? Você, digamos que regulariza o estilo do toque, digamos assim, agora me fugiu a palavra, o ritmo. O ritmo com sua voz. Isso. Não é isso? Vamos mais uma? Pra casar. Evandro Forrozeiro, ao vivo na Manaria FM, para casar, né? Evandro é casado já? Casado. Então pode casar mais não. Vamos lá com Vamos mais lá. uma. Essa é um piseiro aí da atualidade aí, da música do João Gomes, né? Que é bem tocada aí, tem o Tarcísio da Acordeon, vários nomes aí que estão surgindo, né? Mesmo com essa pandemia, mas muita A gente galera, tá a galera crescendo, que né? estourou nas redes sociais, nas plataformas digitais, né? Essa galera tem João Gomes, tem o Tarcísio, tem o Natan, uma turma boa que surgiu aí durante essa pandemia, né? Isso, com certeza. Várias pessoas, né, que tá surgindo aí, mesmo com a pandemia, mas o trabalho continua, né? A gente mantendo o foco, quem sabe um dia chega lá, né? É isso aí. Vamos lá então, Evandro Forrozeiro, só falando pessoal aqui da questão do casal, ele estava falando de conciliar ali as duas coisas. Vamos lá, Evandro Forrozeiro ao vivo. Vamos lá, mais uma, essa do João Gomes. Você sabe Deus do coração, sem querer meu filho não me deixou aflição. Trabalho sabe mais no meu coração, e eu sigo pensando em você. Tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você. Você,
sabe, eu estou no coração. Sem querer eu vivo e não me deixou pensando. Trabalhar demais no meu coração. E eu sigo pensando em você. É você. Tô virando garrafas, morando no bar. Sentindo saudade de você. Você é você. Você é você. Eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens. Você é você. Tô com saudade, vem tirar essa dor que me bate. E você vai. Rádio Manaria FM. Tá aí, Evandro Forzeiro na programação da Manaria FM. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a galera no Facebook. Estamos ao vivo aqui. Mandar um abraço para o Hélio Almeida, o Paulo Guerra mandou falar aqui, ó, que tá ouvindo o Evandro lá de São Paulo. Um abraço também para Mônica Cristo, compartilhando lá de São Paulo também. Mônica, Minha irmã. é tua irmã, né? Mônica é tua irmã. Ela tá aqui desejando sucesso para você, Evandro Forrozeiro. Aproveitar também e mandar um abraço para o Naldinho, né? Naldinho, se não me engano, é teu primo. Isso, é primo meu. Naldinho que já passou também pela Manaria FM. E o Evandro falando, gesticulando também lembra muito o Naldinho. Então, mandar um abraço para meu amigo Naldinho. Evandro, na sua carreira aí, você não é diferente das outras pessoas, né? Sempre teve alguém para te apoiar, sempre teve aquela pessoa para dizer erga a cabeça, siga em frente, porque eu tenho certeza que em todo momento, você que trabalha com música, seja no meio artístico ou na produção, sempre tem aquele momento que a gente dá aquela tristeza, digamos assim, às vezes pensa em desistir. Já aconteceu isso com você? Já, algumas vezes já. Quando eu vim de São Paulo, eu trouxe um teclado, trouxe um som. Aí depois, quando eu comecei a ir com os meninos, né, que a gente até chegou a se apresentar em dia 18 em janeiro, né, nas festas de janeiro. Dia 18 não, 2018 que você isso, falou, né? Isso, 2018. Aí depois a gente parou, né? Aí eu vendi os equipamentos, vendi o som, vendi o teclado e parei, né? Aí parei, fiquei parado um ano e pouco, mas sempre dá vontade, né? Aí depois, quando apareceu com um tecladozinho lá desses mais simplesinho, aí eu fui e fiz um pouco mais ele, né? Comprei o teclado. Aí começou a surgir algumas coisinhas, sabe? Aí... Todo, no caso, hoje é teu vizinho lá na Barraginha. Isso, é meu vizinho. Ele não mora, né? Ele fica bastante tempo lá Isso. também. E Clodo, ele é um cara que ele foi quem me ajudou no início, né? Se não fosse a força que ele me deu, né, pra mim estar na banda dele, eu não tinha iniciado, né? Aí depois disso eu peguei... Ele teve que ajudar o pontapé inicial. Isso. Silva. Aí deu vontade de desistir, cara. Aí depois desse teclado que eu comprei a Clodo, que eu comecei a desenrolar um pouquinho, aí eu fui, vendi uma moto que eu tinha, inteirei e comprei esse. Esse já é da linha profissional, né? Que é da linha que os caras, vários caras usam, né? O Zé Vaqueiro, o João Gomes, a maioria dessas bandas tá usando esse teclado aqui, que é da linha S50 e 70, né? E 50. Ok, então, o teclado hoje ele está em alta, né, o Evandro? O teclado Isso. que ele não estava tão bem valorizado antigamente, mas na atualidade o teclado voltou a ser valorizado com a questão do piseiro, né? Isso, voltou a ser valorizado. Esse teclado aqui hoje ele é um dos mais procurados, esse teclado aqui para quem faz ao vivo. Porque ele é com sample, né? Ele é sampleado. Aí o sample ele é um programa que os caras tiram do instrumento original, tiram uma guitarra original do computador, né? Aí copia nota por nota e joga no teclado. A sanfona a mesma coisa, o baixo, todos os equipamentos, né? Aí vai jogando e aí ele pega essa qualidade de original, né? O teclado é uma banda completa em um instrumento só. Isso, hoje é uma banda completa.
Vamos com mais uma para a gente fechar aqui. Vamos Lembrando, lá. ó, o espaço está aberto. Se você quiser mandar abraço aí para a turma, pode ficar à vontade. Beleza, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? A gente tá um pouco meio improvisado aqui, porque não deu para me trazer os pedestrais, né? Mas o que importa é a intenção, né? A apresentação. Aí Verdade. eu queria mandar um abraço para a galera lá de São Paulo, tem bastante gente, minhas irmãs, Mônica, Paula, meus cunhados. Também o Zé Barbosa, né? Que foi um parceiro meu aqui no início, antes de eu começar a tocar. Quem deu uma força aqui foi ele, né? Aí tá lá. Também a rapaziada aí, né? Tainá Vieiras, Clodoaldo, tem o Marcelo Moral, né? Que eu não conheço, mas uma hora a gente se tromba por aí. Vários artistas bons aqui da terra, né? Um abraço para todo mundo, para o Adonis, que eu tive com ele poucas vezes também. O Alisson, né? O filho do seu senhor teve aqui ontem. Gabriel, né? Gabriel Silva. Eu já vi, mas nem conheço, né? E ontem eu vi ele aqui, eu não sabia nem quem era. Aí, Então fica o convite aí, né, pra rapaziada, principalmente os que cantam, né? Isso. Se aproximem aí do Evandro, formem duplas, formem essa equipe aí Isso. pra tocar nas festas. E também aí. já deixar em aberto aí para a rapaziada que mexe com música, que quiser contratar para show, quiser empresariar mesmo, porque hoje no momento sou só eu, sabe? Buscando parcerias aí para poder estar mais. Vamos, já que você falou de contratar, hoje quem quer chamar o Evandro Forzeiro para uma festa, como é que faz? Hoje é só ligar no número 87, né? Também é WhatsApp, é 87999. Vamos lá, o telefone do vaqueiro tá tocando, alguém tá pedindo alô aí, com certeza. A turma participou com a gente aqui essa semana inteira e hoje a gente esqueceu, né, de Desculpa, orientar. Não, fica tranquilo, Evandro. Deixa eu só pegar a agenda aqui. A gente acabou esquecendo de orientar o Evandro sobre o celular. Voltando aqui ao assunto, E eu o sempre deixo Adonis. desligado, cara. Aí esqueci hoje, né? O Adonis mesmo a gente orientou, né? O Gabriel, hoje a gente acabou esquecendo aqui, a gente se preocupou mais com a questão do instrumental. Então vai lá. Então, aí, para contratar o Evandro Forrozeiro para ser empresário, né? Que eu tô precisando de gente aí para agendar show para mim, que o cara sozinho é meio complicado, né? Vai no 879-9928-6881. Aí fala diretamente comigo, ou pelo Facebook também. Muita gente me manda mensagem, né? Alguns showzinhos que eu já fiz aí também foi o pessoal que manda mensagem no Facebook. Legal. Aí tá aí atualizado o número de telefone, é o WhatsApp. Repetir mais uma vez, é o 999-286881. Fala diretamente comigo aí, a gente É o Evandro Forzeiro. tá pronto aí. De Manari que foi para São Paulo, de São Paulo veio para Manari. Isso. Se Deus quiser, estourado aí futuramente em todo o A território gente nacional. tenta por aqui porque é o lugar da gente, é o lugar onde faz mais o que a gente gosta, que é a parte forró, vaquejado, né? Essas coisas mais. Em São Paulo é mais que pisadinha, né? Essas coisas, as coisas mais diferenciadas, né? Ok, é cada região com seu estilo, né? Isso. Hoje a gente fala em estilo, por exemplo, o piseiro mesmo está estourado em todo o território Isso. nacional. O piseiro foi um dos ritmos que, digamos assim, conquistou geral. Evandro, vamos mais uma para a gente encerrar a participação hoje mais uma vez. Já quero agradecer a você por sua participação aqui conosco, melhorando ainda mais, somando ainda mais com a grade musical da Manaria FM. Eu que agradeço a vocês aí pelo carinho, pela oportunidade, tá? Vou procurar aqui, mudar o estilo aqui. Vou cantar uma música aqui que é do Geninho Batalha, que é uma música que eu gosto muito. O Geninho Batalha também é um artista referente aqui também, né? Aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Geninho Batalha. Em breve está aqui com a gente na Manaria FM também. Desde já um abraço pro Geninho Batalha aí, né? Que é um artista que cresceu aqui, né? Então, Cresceu na região. Uma referência, né? Uma referência pra gente. Verdade. Evandro Forzeiro na programação da Manaria FM. Confira comigo a hora certa, 14 horas e 36 minutos. Agora Vamos lá. sai Evandro Forzeiro ao vivo. Se um dia eu deixar meu sertão e migrar para um lugar distante, eu de lá eu vou lembrar a todo instante do chapéu da escola do gibão, da escola do chicote do facão, da Suzana, da corrida da laçada, do cavalo, do galope da passada, da cacimba, do açúcar do barreiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou voltar com saudade da vaiada. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada.
acreditou que eu sou acostumado a dançar todo lavo na catinga, a comigar de moto a pinga, dança shot, baiana, cuicar, a boia atira letra chegar, ganha traça, também vaquejada, a boia é campeã, é tatuada, e namora com as filhas do fazendeiro. Se o dia eu deixar de ser vaqueiro, eu vou chorar com saudade da boiada. Se o dia eu deixar de ser vaqueiro, eu vou chorar com saudade da boiada. Eu não quero deixar o meu sertão, o lugar onde eu nasci e fui criado. Eu não quero viver como empregado, eu vou ficar aqui no meu pé de serra, assim seguindo a roeira quando terra. De manhã cantar a passarada, e à noite eu vejo a curva parada na estacada seca do meu cheiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, eu vou chorar com saudade da boiada. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. Eu não quero mudar o ideal pra dizer que sou capitalista. Eu vou levando minha vida de artista e eu não quero negar o natural. Se trabalho no campo capital e não acho essa luta tão pesada, lá na serra eu construí minha morada. Sou feliz como o tempo inteiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, eu vou chorar com saudade da boiada. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, eu vou chorar com saudade da boiada. Tá aí, Evandro Forrozeiro na programação da Manaria FM. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Alan Liberato, Alan Artes. Um abraço, Alan. Obrigado por sempre estar nos acompanhando nas lives aí. Aproveitar e mandar um abraço também, Tânia, para o pai do Alan, o Cláudio do Cachorro Quente, ó. Sempre aí no centro de Manaria vendendo aí o seu cachorro quente. Na compra, vou fazer um jabazinho aqui rapidinho. A compra de 5, se eu não me engano, tem de graça do locutor, aí passa aqui na rádio e deixa. Evandro, eu sempre perguntei aqui, a galera que está participando, como você falou, você gosta de estar muito por aqui nessa região, a questão da vaquejada, o forró, você gosta muito desse ritmo. O Evandro também canta aquele ritmo que é o tradicional do sertanejo, que é a toada. Cara, eu sou mais isso aqui, sabe? Você mais a toada é mais pouco, assim. Toada é difícil eu cantar. Não preparei nenhum pra cá hoje. Aí então hoje não sai a toada aí não. Aí eu sempre gosto de cantar vaquejada, né? Assim, tanto é o forró. O forró como uma vaquejada mais pesada, né? Que tem as vaquejadas, tem uma arrasta-pé, né? Que eu tô trabalhando nesse ritmo aí também. Vamos sair um arrasta-pé rapidinho, Tânia? Sai aí uma parte de um arrasta-pé, digamos que Evandro foi contratado para uma pega de boi, daquelas que amanhece o dia e aquela névoa, que na verdade é poeira, fica tapando e você só enxerga uns 5 metros de você no máximo. Sai aí, Evandro. Sai. Vamos lá. Evandro Forrozeiro na programação da Manaria FM, com vocês. Um abraço para meu amigo Cícero Vaqueiro. Abraço, Cícero.
vamos beber, que sem beber não presta, já tô ficando. Bocana na mulher, essa mora, vamos beber, sem beber não presta, já tô ficando. Que bacana na mulher, essa, eu tô aqui, eu tô virado, num botão, eu tô pulando num pé só, igualzinho um saci. Me deixa na boca colar, se eu tiver embriagado, seguro que eu não caí. Bora, vamos beber, sem beber não presta, já tô ficando. Cana da mulher, essa bora, vamos beber, que sem beber não presta, já tô ficando. Ô cana da mulher, eu tô aqui, eu tô virado, num botão, eu tô pulando num pé só, tô igualzinho um saci. Me dividir, deixar na boca colar, se eu tiver embriagado, seguro que eu não caí. Bora, vamos beber, sem beber não presta, tô ficando. Ô pinga da mulher, essa bora, vamos beber, sem beber não presta, já tô ficando. Ô cana da mulher, eu tô demais porque não quis me querer. Hoje eu não sou porque tenho uma vida que me ensina. Eu digo ainda que quem me fez falsidade, um dia sem saudade, mete a cara na pinga. Tô demais porque não quis me querer. Hoje eu sou porque tenho a vida que me ensina. Eu digo ainda que quem me fez falsidade, um dia sem saudade, mete a cara na pinga. Agora vamos beber, sem beber não presta, eu já tô ficando. Ô pinga da mulher, agora vamos beber, sem beber não presta, tô ficando. Pinga da mulher, chegar na festa, ou em qualquer diversão, eu é como coração, que a cachaça rende mais. Deixa pra trás, olha o pele de rancor, e vamos viver de amor, que a diversão rende mais. Bora, vamos beber, sem beber não presta, já tô ficando. Ô pinga da mulher, agora vamos beber, sem beber não presta, já tô ficando. Ô pinga da mulher. Tá aí, Evandro Forzeiro, na programação da Mandaria FM. Obrigado, Evandro. Obrigado aí pelo rastapé aí. Rapaz, Tânia começou no forró ali. Daqui a pouquinho, Tânia disse, ó, aliás, Tânia não, eu vou pedir para parar aqui, senão Tânia vai pedir para passar a tarde inteira ali, vai começar a pensar nas vaquejadas. Aproveitar, Tânia, mandar um abraço para Sebastião, né, nosso diretor. Como falei em vaquejada, lembrei dele. Evandro, mais uma vez espaço aberto, queira mandar um alô rapidão aí para a turma. Só agradecer, né? Agradecer a vocês aí pelo convite aí. Um pouco meio enferrujado, porque de janeiro pra cá não apareceu festa, aí eu quase não tô ensaiando, sabe? Aí o cara fica meio enferrujado. Então fica de incentivo para você ensaiar mais nas horas vagas aí, aproveitar. Foi não teve tempo para me dar uma Pronto. ensaiada assim, né? Pra mim. Então fica servindo mesmo. E agradecer mais uma vez pela oportunidade e mandar um abraço para todos os ouvintes da rádio, né? E para toda a galera. E quem quiser contratar a gente para estar fazendo uma festa de casamento, aniversário, vaquejada, o que aparecer a gente tá aí, tá na área, viu? Então tá, que essa entrevista então seja de incentivo para você continuar aí seguindo sua carreira e principalmente ensaiando, né? Que é como a gente diz, ninguém sabe a hora que vai precisar da banda. A banda tem que estar pronta. Tem que estar pronta. Obrigado por sua participação, tá bom? Eu que agradeço.